Oiê! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais os tipos de chocolate e qual é o melhor que você deve usar para a sua preparação. Sempre tem aquela dúvida, né? Então, eu tenho uma receita. Qual é o chocolate que é melhor para essa receita? Precisa temperar? Não precisa temperar? Qual vai ser o melhor resultado? Tem chocolate que custa R$10 o quilo e tem chocolate que custa R$100 o quilo. Qual que é a diferença entre eles? Então, como é que eu escolho? Essa é uma dúvida que sempre surge entre os meus alunos. Então, é algo extremamente recorrente. Mas, Val, qual que é o chocolate que eu posso comprar para usar nessa receita? Eu posso trocar o chocolate? Vai mudar alguma coisa na receita ou na proporção? Ao invés de usar um meio amargo, eu posso usar um ao leite? Eu posso usar um branco? E o que é o chocolate rubi? Então, todas essas são dúvidas que surgem diariamente entre os meus alunos e eu sempre respondo. Então, eu preferi fazer esse videozinho aqui para a gente fazer um compiladão de todos os tipos de chocolate para você conseguir escolher melhor qual o chocolate que vai se adequar melhor à sua receita. O meu intuito com isso daqui é basicamente que você consiga se virar na cozinha. Então, quando você olha para uma receita, você já sabe qual o melhor chocolate para aquela receita. Além disso, que você saiba trabalhar com os chocolates. Então, qual que precisa ser temperado, qual não precisa, e para que tipo de preparação eu preciso fazer esse procedimento ou não. Então, é muito específico quando a gente fala sobre chocolate, a gente ter essa dúvida são tantas opções, no mercado existem tantos preços diferentes, e para que serve cada um deles? O que é cada um deles? Então, eu, há muito tempo atrás, comecei a estudar mais sobre chocolate, e é algo que eu amo de paixão. Eu amo trabalhar com chocolate, e é algo que na confeitaria me deu um start, assim, de que era algo que realmente amava, que eu realmente amava. E é uma coisa que eu estudo desde sempre, então já faz mais ou menos uns 8, 9 anos que eu estou trabalhando com confeitaria, e desde então eu sempre tive uma afinidade muito grande com chocolate, e é algo que muita gente tem dificuldade, inclusive quem já trabalha na cozinha. Por quê? Porque tem muitas possibilidades diferentes, ele tem algumas regrinhas básicas no trabalho, no armazenamento, então tudo isso vai comprometer a produção final se você não souber usar da forma correta. Então, por isso que eu resolvi fazer essa aulinha aqui para explicar mais ou menos para vocês para que serve cada um dos tipos de chocolate, qual o melhor para minha receita, enfim. Sendo assim, a gente vai começar primeiro falando sobre qual a composição do chocolate. E é muito importante a gente entender a composição do chocolate. Por quê? Quando eu entendo a composição, eu entendo por que eu preciso usar um ou outro chocolate, um ou outro produto. Isso faz com que eu entenda melhor os meus custos, isso faz com que eu aprenda a trabalhar exatamente com o que eu preciso trabalhar, ou opte por trabalhar por algo que seja mais simples e mais barato, enfim. Né? Acho que aí fica a decisão de vocês, cabe a vocês. Mas eu acho que você tendo esse poder do conhecimento, você pode escolher o que você quiser. Então, o que tem no chocolate? Basicamente, o chocolate é composto de cacau, que é massa de cacau e manteiga de cacau. Os dois vêm da semente do cacau, da amêndoa do cacau. E aí a gente tem normalmente a adição de açúcar, de lecitina de soja, que é um emulsificante que vai juntar esses dois ingredientes. A gente tem aí dosagem de vários outros ingredientes de acordo com a receita do chocolate. Mas basicamente, para ser chocolate, precisa ter massa de cacau e manteiga de cacau, tá? Que é a gordura do cacau. Podem ser adicionados, então, leite em pó, leite condensado, leite evaporado, algum tipo de aromatizante, que pode ser natural ou artificial. Enfim, são várias possibilidades, corantes e tudo mais. São várias as possibilidades e aí cada um vai dar um resultado diferente dentro do seu preparo. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são esses tipos de chocolate que existem. A gente tem chocolate amargo, que normalmente é aquele que tem entre 56% e 99% de cacau, de massa de cacau na receita. A gente tem depois o meio, e tem pouco açúcar, ou quase nada. A gente tem depois o meio amargo, que ele tem entre 40% e 55% de cacau. E ele também vai ter a adição de manteiga de cacau, açúcar, às vezes a lecitina de soja, às vezes aromatizantes tipo de baunilha. O chocolate ao leite, que ele tem entre 20% e 39% de cacau,
e é um chocolate que a gente encontra comercialmente aí mais fácil. E é o de mais fácil aceitação pela população no geral. Então, praticamente todo mundo gosta de chocolate ao leite. E ele vai ter a adição de leite. Esse chocolate vem lá da Suíça, foram eles que inventaram essa adição de leite no chocolate, e aí surgiu o chocolate ao leite. Então, o chocolate suíço é realmente muito famoso justamente por conta disso. Foram eles que criaram o chocolate ao leite. O branco, ele sofre um pouquinho de preconceito. Por quê? Muita gente diz que o chocolate branco não é chocolate, porque não tem massa de cacau. Ele é feito basicamente com manteiga de cacau, açúcar e leite em pó. E aí, às vezes, algum aromatizante, lectina de soja, enfim. Mas basicamente esses 3 ingredientes. Então, tem muita gente que fala porque não vai massa de cacau, não é considerado chocolate. Eu considero chocolate e acho que pode ser considerado de acordo com a legislação brasileira. Mas existe aí esse preconceito com chocolate branco. Você acha que chocolate branco é chocolate? Coloca aqui embaixo nos comentários, comenta se é ou não é chocolate branco. E depois a gente tem a descoberta mais recente aí da indústria de alimentos, que é o chocolate Rubi. O chocolate Rubi nada mais é do que um chocolate feito com um tipo de cacau específico, que é da região aqui da América Central, América do Sul, América Central. E essa amêndoa foi estudada durante muitos anos, se eu não me engano foram 13 anos para desenvolver esse chocolate. E ele tem uma cor rosa, ele tem aromas de frutas vermelhas, tudo isso de forma natural. Então ele é rosa, não tem nenhum tipo de corante ou aromatizante, e ele tem essas notas. Existe só uma empresa que fabrica no mundo inteiro esse tipo de chocolate, que ela chama Callebaut, é uma empresa belga, e foi ela que financiou os estudos para transformar esse tipo de cacau, que é mais rosa, em um chocolate rosa. Sendo assim, são só eles que distribuem esse chocolate no mundo inteiro e por isso tem um preço extremamente elevado. Eu vou mostrar aqui para vocês uma embalagem de chocolate Rubi, é esse daqui. E esse chocolate existe, se eu não me engano, desde 2017. Que no final de 2017 ele foi lançado na China. No Brasil, acho que chegou no final de 2018. Então é um chocolate muito recente e é considerado aí o 4º ou 5º tipo de chocolate. Isso é muito interessante. Você já experimentou o chocolate Rubi? Então comenta aqui embaixo também. Quero ver um monte de comentários sobre tudo que eu tô falando aqui. Já experimentou? Quer experimentar? O que você acha? Um dos primeiros produtos a serem produzidos com esse tipo de chocolate foi o Kit Kat, que foi comercializado mundialmente, inclusive no Brasil, e ele vinha com esse chocolate por fora. Então ele tem um pouquinho de acidez, ele é um pouquinho mais cítrico na boca, e ele tem essa cor bem rosa mesmo. É muito gostoso e combina com várias coisas, tem várias possibilidades de combinação aí para serem feitas. Beleza, já entendi quais são os tipos de chocolate aí de nomenclatura, de porcentagem de cacau, enfim. Mas e aí, o que é chocolate fino? Qual que é a diferença de chocolate belga? Qual que é a diferença de chocolate belga para um chocolate nacional? E por que existe essa diferença? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses 4 tipos de chocolate. Então, chocolate fino, chocolate de origem, chocolate nobre e a cobertura, que na verdade não é um tipo de chocolate e eu já te explico por quê. O chocolate fino, basicamente, ele é um chocolate em que, na formulação, então leiam os ingredientes, ele sempre vai ter 100% da gordura dele vai ser vinda da manteiga de cacau. A manteiga de cacau é a manteiga mais cara da confeitaria, portanto, esse é o chocolate mais caro que tem normalmente, tá? Não significa que o chocolate sendo caro, ele é bom. Então, leiam lá no rótulo. Lá nos ingredientes, se só tiver como gordura manteiga de cacau, é um chocolate de boa qualidade, de boa procedência. O chocolate de origem, ele normalmente vai ter o cacau de um lugar só. Assim como no vinho a gente tem as uvas que vem de um terroir, que a gente chama, esse terroir do cacau também existe. Então a gente, por exemplo, se pega todo o cacau que a gente vai produzir o chocolate numa micro-região, tipo, sei lá, no Brasil, no Pará, por exemplo, que a gente tem uma grande cultura de cacau, a gente pode pegar, cultivo de cacau, desculpa, a gente pode pegar essa micro-região e transformar num chocolate lá na frente, que vai ser dessa micro-região, que tem essas características de solo, de clima, enfim. E aí isso acontece com várias outras regiões do mundo. Então pode ter
chocolate Madagascar, chocolate Colômbia, chocolate Equador, chocolate Brasil, que daí também não é muito, porque o Brasil pode ser Bahia, pode ser Pará, pode ser, enfim, outras regiões aí também são produtoras de cacau em menor quantidade. Mas enfim, a ideia é você sempre pegar de uma micro-região. E isso quer dizer que você normalmente vai fazer com esse microlote aí, você vai fazer um chocolate fino, provavelmente. Nem todo chocolate de origem, ele vai ser... Não, nem todo chocolate fino vai ser de origem. Mas normalmente todo chocolate de origem vai ser um chocolate fino, tá? O chocolate nobre, e aqui também no chocolate de origem normalmente é só manteiga de cacau a gordura. Já no chocolate nobre, a gente tem adição de algum outro tipo de gordura vegetal que vai ser similar à manteiga de cacau. Qual é a ideia? A ideia é baratear a produção desse chocolate e conseguir com que ele aguente melhor a nossa temperatura. O Brasil é um país quente, então a gente precisa de um chocolate que aguente temperaturas um pouco mais altas. A manteiga de cacau, ela derrete em torno de 34, 35 graus. Então, em algumas regiões do Brasil, a gente não conseguiria usar o chocolate porque a gente não conseguiria que essa manteiga de cacau tivesse sólida. O chocolate ia sempre derreter. Então, por causa disso, a indústria nacional acabou tirando uma parte da manteiga de cacau da formulação de chocolate e adicionando uma outra gordura vegetal que tem aspecto semelhante, que tem características físico-químicas semelhantes à manteiga de cacau. Já explico exatamente como a gente trabalha com esse chocolate e como a gente sabe. Mas assim, resumindo como a gente sabe olhe nos ingredientes. Se além de manteiga de cacau tiver algum outro tipo de gordura vegetal, você sabe que aquele chocolate é um chocolate nobre, tá? E aí depois a gente vem com as coberturas. Então as coberturas basicamente não podem ser consideradas chocolate. É uma gordura sabor chocolate. Então basicamente a gente tira toda a manteiga de cacau desse chocolate, dessa fórmula do chocolate, e acrescenta uma gordura vegetal ou hidrogenada ou fracionada. A diferença entre as duas vai ser que normalmente a hidrogenada vai deixar aquela camada de gordura na boca. Sabe aquele guarda-chuvinha que a gente comprava no bar? Aquilo lá, que fica aquela camada de gordura na boca. Nada contra, tem gente que ama e tá tudo bem. Mas não é um chocolate e não tem boa qualidade e faz mal para a saúde. O fracionado também não faz muito bem para a saúde. Ele tem normalmente óleo de palma, o que faz com que ele tenha uma fluidez maior e que a gente consiga uma casquinha melhor. Então, por exemplo, para banhos, ele fica mais crocante, ele não fica um chocolate macio igual o hidrogenado. Então, acaba sendo, entre os dois, ele acaba sendo um pouco melhor e tem um sabor um pouco mais interessante, mas nenhum dos dois podem ser considerados chocolate. Mas, Val, todo chocolate fino, que é esse chocolate que só tem 100% de manteiga de cacau na formulação, não tem outra gordura adicionada, ele sempre vai ser importado? Nem sempre. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de quais são as marcas que a gente encontra no mercado importadas, para que vocês tenham noção aí na hora de comprar o que é uma coisa ou outra. Basicamente, essas são as marcas mais conhecidas. Algumas são de comércio, no geral, e outras são mais profissionais. Então, por exemplo, a Callebaut, que é a mesma que produz o chocolate Rubi, esse daqui, eles produzem sacos de chocolate com 2,5 kg. Então, já é para um uso um pouco mais profissional. Você não encontra, por exemplo, Milka nesse tipo de embalagem. Você vai encontrar a barrinha lá de, no máximo, se eu não me engano, 300 gramas. O que pra gente no uso profissional não funciona, né? A gente precisaria de muito mais chocolate pra gente conseguir trabalhar. Sendo assim, a gente tem aí marcas mais profissionais e marcas um pouco mais para consumo mesmo. Mas as duas coisas são, esses dois tipos de chocolate, independente de como ele é vendido, de como ele é comercializado, em qual tipo de embalagem, eles são de extrema qualidade. E aí, lá na gordura deles, vocês só vão ver manteiga de cacau e não vai ter nenhuma outra gordura vegetal adicionada. Então, algumas marcas. Callebaut, que a gente encontra facilmente no Brasil, em quase todas as lojas tem de confeitaria. E se você não encontra numa loja, sua cidade é muito pequenininha, você pode comprar online. Algumas lojas que vendem, que são de São Paulo e vendem online Callebaut, por exemplo, são lojas Santo Antônio, Barra Doce, Central do Sabor, Bondinho, acho que essas são as principais. E aí você encontra qualquer produto da Callebaut praticamente nessas lojas, online. Eles mandam para o Brasil inteiro.
Depois a gente tem Valrhona. Valrhona é um outro chocolate, se eu não me engano, é suíço ou belga. Mas o Valrhona não é um chocolate que a gente encontra no Brasil mais. Já existiu no Brasil lojas da Valrhona, hoje não, a gente não encontra mais. Hoje não existe mais Valrhona no Brasil. É um chocolate de extrema qualidade e normalmente para uso profissional, assim como a Callebaut. Eles batem aí de frente no comércio, mas a gente não encontra mais esse chocolate no Brasil. Mas tem sim extrema qualidade. Depois a gente encontra esses mais comerciais. Então, Perugina é uma marca italiana. O Lindt, que é uma marca suíça, que é extremamente conhecido. Milka, que se eu não me engano, eles têm fábrica na Suíça, na Alemanha e na Argentina. E também é super conhecido, é o da vaquinha, o roxinho, que é um dos meus chocolates preferidos. A Ferrero, que faz o Kinder, por exemplo, o Kinder Ovo, o Kinder Bueno, produtos da Kinder no geral, o Ferrero Rocher, enfim, Raffaello. São todos produtos de primeiríssima qualidade. E a gente tem, que é italiana, e a gente tem o Jubileu, que é uma marca portuguesa de chocolates de altíssima qualidade também. Mas Val, não tem nenhuma marca brasileira que faz chocolate fino? Sim, tem, e temos várias. Aquelas que eu trouxe de chocolates importados são algumas, tá? E aqui também vão ter algumas marcas de chocolate nacional. Fino. Então, todos esses chocolates nacionais, a gente não tem nenhuma marca ainda que produza em quantidade profissional. Então, nessas embalagens grandes pra gente derreter, produzir alguma coisa e usar. Derreter e produzir alguma coisa, usar desse jeito. Mas a gente tem pequenas barrinhas que a gente pode comprar. Normalmente essas empresas são bem pequenas e estão crescendo aí aos poucos. Existem alguns tipos de chocolate, normalmente elas trabalham com chocolate um pouco mais amargo e normalmente com cacau do Brasil, tá? Então, cada uma tem o seu tipo de trabalho, vocês podem pesquisar mais no site de cada uma delas, mas eu acho que é bastante interessante, a gente encontra esses chocolates normalmente em empórios, em mercados um pouco mais qualificados, no Pão de Açúcar a gente encontra alguns, em São Paulo, no Santa Luzia, a gente encontra também, enfim. Em supermercados um pouco melhores ou empórios, a gente normalmente encontra esses chocolates um pouco mais... bem mais finos. E eles têm um precinho um pouco mais elevado justamente porque a produção é pequena. Algumas marcas aí. Ama, que é uma marca da família Badaró, se eu não me engano, eles tinham plantação de cacau na Bahia. E estava meio que largado, e aí os descendentes resolveram pegar de novo e cuidar do cacau e fazer esse chocolate fino. Então eles têm chocolate, se eu não me engano, amargo, meio amargo e amargo. Acho que eles não trabalham nem com branco nem com ao leite. Mas deem uma olhada no site, é muito interessante o trabalho deles. A Maria Brigadeiro, eu tive a oportunidade de ir visitar a fábrica deles em Pinheiros, em São Paulo, no meio de São Paulo. E é muito legal, o chocolate realmente é de extrema qualidade, é um dos melhores chocolates que eu já comi nacionais. E ela realmente investiu muito em conhecimento e em maquinário, em equipe, para poder fazer esse chocolate. E é muito, muito bom. Mas se eu não me engano, Maria Brigadeiro a gente quase não encontra em nenhum supermercado pelo Brasil, tá? Posso estar errada. Depois a gente tem Nugali, Mestiço, Dengo. A Dengo acho que é um dos maiores casos de branding que a gente teve nos últimos tempos nessa área de chocolataria. Então é uma marca que faz um chocolate nacional e eles usam esse chocolate que eles fazem com misturas de produtos nacionais. Então, por exemplo, você não vai encontrar um chocolate com avelã. Você vai encontrar um chocolate com castanha do Pará ou com castanha de caju. Então você vai encontrar coisas muito mais nacionais. E eles acabaram fazendo disso uma marca muito conhecida, muito famosa e que tem um custo alto e muito elevado dos produtos. Mas as embalagens são muito incríveis e eu entendo o custo ser mais alto mesmo, porque é uma produção que demanda, assim, muito cuidado do começo ao fim, armazenamento, transporte. As lojas são lindas, eles têm lojas nos principais shoppings, pelo menos de São Paulo, eu acredito, nos shoppings mais elegantes, chiques e tal. E eu acho que é um super case de branding. Se você quiser dar uma olhadinha no site deles, eu acho que vale muito a pena. Baiani, Quetzal, que eu não sei se é assim exatamente que fala. A Luísa Bran, que ela tem uma marca também que ela normalmente usa o cacau de regiões de mata. Então ela entra na floresta, faz a colheita do cacau selvagem e aí ela usa esse cacau selvagem para fazer chocolate. Ela começou fazendo em casa com coisas bem caseiras mesmo
Hoje ela já tem uma produção maior, é bem legal saber a história dela, dar uma olhadinha no site, porque tem bastante coisa bacana. A Amendoá, a Chocolat e a Raros. Existem outras inúmeras, menorzinhas, e enfim, eu não conseguiria fazer um apanhado de todas, são muitas as marcas, eu acho que a gente está tendo um grande aumento, um desenvolvimento da chocolataria nacional, graças a Deus, acho que é muito importante, e isso vem justamente para a gente valorizar mais o nosso produto nacional. O Brasil já foi um dos maiores exportadores de cacau do mundo. E hoje em dia a gente tem uma produção que bate muito bem de frente aí com os grandes exportadores de cacau. E por que a gente que tem cacau no nosso próprio país não consegue produzir um chocolate de qualidade? Então isso sempre foi uma questão e eu vejo que cada vez mais tem muita gente se preocupando com isso e realmente fazendo um bom trabalho com esse nosso cacau nacional. Aí a gente vai entrar no assunto de o que é o chocolate de origem e o que é o chocolate bean to bar. O chocolate de origem, a gente já conversou que é de uma região, certo? De uma micro-região. Então você vai usar o cacau só daquela micro-região. Por exemplo, para fazer esse chocolate rubi que eu tenho aqui, ou qualquer outro chocolate que vocês vão encontrar, normalmente a fábrica pega cacau de vários lugares do mundo e aí ela pega cacau normalmente que vai se assemelhar em característica para não ficar um chocolate muito estranho. Então ela vai pegar os tipos de cacau que vão se assemelhar e vão fazer um chocolate com aquele cacau. Então não necessariamente é de uma região única. No caso do chocolate de origem, é de uma região única. E daí a gente tem contra isso, ou enfim, versus assim, a gente tem o chocolate bean to bar. O que significa o bean to bar? É da amêndoa à barra. Então são algumas empresas que se preocupam desde o cacaueiro, desde a amêndoa e a fermentação correta, enfim, até o final, que é a barra que está sendo vendida, embaladinha em empórios e tudo mais. Nem sempre um chocolate bean to bar vai ser de origem. E nem sempre um chocolate de origem vai ser bean to bar, tá? Então a gente tem aí duas coisas diferentes, mas normalmente chocolates de origem ou chocolates bean to bar são chocolates de altíssima qualidade. O que são os chocolates nobres? Então, basicamente, o chocolate nobre é o chocolate que tem, além da manteiga de cacau, eles têm uma gordura vegetal adicionada. Então, é um chocolate, essas nomenclaturas sou eu que uso, tá? Algumas já vêm de algumas referências, mas eu uso mais para ajudar vocês a entender melhor. Mas, basicamente, o chocolate nobre é aquele que vai ter um pouco mais de alguma outra gordura, tá? Vegetal adicionada. Então, eu ainda tenho manteiga de cacau. Se eu tenho manteiga de cacau, eu preciso fazer esse chocolate, eu preciso passar esse chocolate pelo processo de temperagem para poder usar para fazer casquinha, para fazer molde, a não ser que eu vá usar, por exemplo, numa receita de um brownie, numa receita de um pudim, numa receita de um bolo, eu posso usar só esse chocolate derretido, tá? Então aí o chocolate nobre, ele é um bom chocolate num bom preço, tá? Então não é um chocolate fino, que vai ser muito caro, mas ele tem uma boa qualidade, até porque ele tem manteiga de cacau dentro dele. Então é sim chocolate, não é cobertura, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente alguns exemplos são Nestlé, Garoto, Lacta, Harald, Calebo, Cicalva, Roná, enfim, desde marcas de chocolate fino até as marcas nacionais que a gente conhece, todas elas são chocolates nobres. O que a gente tem aqui no Brasil, que eu acho que é interessante a gente salientar, é o seguinte: existe essa marca de chocolate chamada Cical, que eu uso e é muito boa. O que acontece a empresa que fabrica esse chocolate, não sei se dá para ler aqui, mas é a Barry Callebaut, que é a mesma empresa belga. Então é como se fosse assim, a Barry Callebaut tem um guarda-chuva com várias empresas. Uma delas é a Callebaut, que faz chocolate lá na Bélgica e traz pra gente, então exporta para o Brasil importa esse chocolate da Bélgica. E a outra é a Cical, que é uma fábrica que a Callebaut abriu no Brasil. É uma fábrica em Extrema, Minas Gerais. O Cical, ele veio justamente para bater de frente com o Garoto, com o Nestlé, com o Lacta. Então ele veio para ser um chocolate de uso profissional, mas com características de chocolate nobre nacional. O que significa isso?
significa que é um chocolate que tem gorduras vegetais adicionadas além da manteiga de cacau. Então, é um chocolate nobre, mas não é um chocolate fino, tá? Callebaut é um chocolate fino. O Cacao já não é fino, é um chocolate nobre, tá? É um degrau abaixo. Então, por isso que tem preços também absurdamente diferentes, ok? Então, acho que a gente falando um pouquinho sobre o que são os chocolates nobres e os chocolates finos, a gente já conseguiu aí cobrir grande parte aí do que existe de chocolate, tá? E aí depois a gente entra com as coberturas, que não podem ser consideradas chocolates. Então, vocês vão ler na embalagem, cobertura, sabor chocolate. Então, não é um chocolate. Por quê? Não tem manteiga de cacau. Então, basicamente, a cobertura, ela foi tirada a manteiga de cacau da formulação e foi adicionada uma gordura, como eu disse lá no início do vídeo, ou hidrogenada ou fracionada, que vão dar características diferentes para esse chocolate. Então, na boca não vai ser a mesma coisa, vai deixar aqueles traços de gordura. E são chocolates que eu, honestamente, praticamente não uso. E são chocolates que eu acho, ou coberturas, né, que eu acho que é interessante você usar para finalização, para algum tipo de decoração que seja muito pequena. Então, eu acho que não vale a pena, ele tem um custo mais baixo, mas eu não acho realmente que vale a pena você usar esse chocolate para fazer bombons, ovos de Páscoa, enfim. Por quê? É um chocolate de qualidade ruim, inclusive não é chocolate, né? Conversamos sobre isso, é uma cobertura sabor chocolate. Sendo assim, existem várias marcas, inclusive a própria Cacau tem aí seus produtos de cobertura, e eles têm essa característica de, por não ter manteiga de cacau, não precisam passar por nenhum processo de choque térmico ou temperagem. Mas é um chocolate que não tem boa qualidade. Então, eu uso muito raramente e só para fazer algum tipo de decoração, que a pessoa não vai comer aquilo, não vai fazer tanta diferença. Mas para ganaches, para receitas no geral, de bolo, brownie, enfim, qualquer coisa que eu precise de chocolate derretido, eu sempre uso chocolate nobre, tá? Nunca uso chocolate fracionado, porque eu quero um produto de boa qualidade. Simples assim, tá? Mas entendo que o preço acaba sendo menor desse tipo de chocolate, então muita gente acaba optando por esse tipo de produto, mesmo sabendo que a qualidade dele não é tão boa. Tá, Val, você já falou de todos os tipos de chocolate. Já entendi, tá, beleza. Mas, e os em pó? Eu uso chocolate no brigadeiro, por exemplo. Eu uso chocolate em pó, eu uso achocolatado ou eu uso cacau em pó? E qual que é a diferença de cacau alcalino para cacau natural? Qual que eu tenho que comprar para fazer a minha receita? Então, acho que aí a gente tem vários pormenores. Então, acho que também é algo importante de trazer para vocês essa informação. O achocolatado, basicamente, é Nescau e Toddy e ovo maltine. Então, são todos esses pozinhos que têm maior quantidade de açúcar do que de realmente chocolate, do que cacau. Então, a quantidade de açúcar é muito grande e tem só realmente um cheirinho ali de cacau, tá? É o cheiro do gosto, mas a grande quantidade ali vai ser de açúcar e algum tipo de aditivo para ajudar a solubilizar isso, porque normalmente é o que a gente coloca no leite. Então ele vai vir alguma coisa que vai ajudar a solubilizar. Por exemplo, o achocolatado no caso de um brigadeiro, eu sei que tem muita gente que tem o brigadeiro com achocolatado como algo de infância. E super respeito, tá? Memória gustativa, memória de comida, é algo que a gente não pode mexer, porque pertence a cada um e é a história de cada um, e tá tudo bem. Mas eu acho que o brigadeiro feito com achocolatado, ele fica muito puxento. Fica meio bala, assim, meio... Eu não gosto, tá? Mas tem muita gente que gosta e tudo bem, super respeito. E tem muita gente que trabalha com esse tipo de produto e tudo bem, super respeito também. Outro tipo de produto, chocolate em pó. Chocolate em pó, normalmente a gente vai encontrar na embalagem a porcentagem de cacau que tem ali dentro. Alguns vão ter 33%, outros vão ter 50%, outros vão ter 70%. Então, são mais ou menos esses os tipos de chocolate em pó que a gente tem. Isso significa que 33, 50 ou 70% de cacau e o restante é normalmente de açúcar ou algum outro aditivo, tá?
mas basicamente essa proporção. Então, um chocolate em pó, 30%, 33%, vai ser essa porcentagem de cacau e o restante é de açúcar, tá? Eu prefiro sempre trabalhar com chocolate 50% para cima, quando é chocolate em pó. O chocolate acho que mais famoso para todo mundo no Brasil é o chocolate da Nestlé, o chocolate em pó da Nestlé, o 2 Frades. Então, esse chocolate 2 Frades da Nestlé, ele tem 50% de cacau. E aí existem outras marcas, por exemplo, um que eu gosto muito, que é o da Dr. Oetker, que é 70% cacau. E eu super substituo e tá tudo bem, não obviamente em produção padronizada, mas quando eu vou fazer alguma coisa nova, eu posso fazer com chocolate 70%, que dá super certo, fica muito gostoso, tá? E aí eu tenho depois o cacau em pó. Todas as vezes que eu falar cacau em pó, entendam, é 100%, tá? Não é, cacau em pó 50%, não existe isso. Cacau em pó é 100%. Se for 50% é chocolate em pó, é outro produto, tá? Então, no caso do cacau em pó, normalmente a gente encontra 3 tipos. Eu coloquei 2 aqui só porque são os mais comuns, mas a gente tem 3 tipos. O primeiro, que é o natural. O natural, ele tem uma corzinha mais clara, uma corzinha mais de terra, e ele tem um sabor um pouco mais ácido, tá? Ele vai funcionar bem em receitas que vão, por exemplo, bicarbonato de sódio. No caso do cacau em pó alcalino, ele tem uma cor terra, assim, vermelho terra, bem vermelho mesmo, mais forte. E ele também vai ter a característica de ter passado por um processo de alcalinização industrial. O que isso significa? Ele tinha acidez porque ele era natural e aí colocaram alguma coisa nele, alguma substância, que transformou esse cacau em pó em algo básico. Então a gente tem a acidez e algo que seja mais básico, né? A gente tem aí a escala do pH. E aí, esse tipo de produto já vai funcionar melhor com receitas que têm acidez. Então, por exemplo, no Red Velvet, se você vai fazer um Red Velvet, que é um bolo de veludo vermelho, é mais interessante você usar o cacau alcalino. Por quê? Porque ele vai reagir melhor com o vinagre e o buttermilk, que já estão dentro da sua receita. Porque o Red Velvet é um bolo um pouco mais ácido. Se você trabalhar com cacau em pó natural, pode ser que ele fique muito ácido. Outro tipo de cacau que existe é o cacau black, que é muito usado, por exemplo, na produção de Oreo e de Negresco, que é aquele chocolate bem escuro, que é completamente preto mesmo. O sabor dele nem é mais tão intenso, mas a diferença principal dele dos outros dois é que ele tem essa cor preta. Para alguns tipos de preparo é interessante e é legal usar esse tipo de cacau, mas eu acho já ele um pouco mais difícil de encontrar e bem específico para esses tipos de preparo. Beleza, Val, mas e agora? Como é que eu sei qual que é o chocolate que eu vou usar? Vamos lá. Se você quer um produto de boa qualidade, use sempre chocolate, pelo menos um chocolate nobre, tá? Se você quer um chocolate, um produto premium, um produto de altíssima qualidade, use um chocolate fino, ok? O chocolate nobre, ele só precisa passar, ou fino também, eles só precisam passar por temperagem, pelo processo de choque térmico, todas as vezes que eu quiser moldar. Então, se eu for usar em qualquer tipo de receita, eu não preciso temperar, eu só preciso derreter e usar na receita, do jeito que a receita pede, tá? Não tem problema quanto a isso. Eu posso fazer brownie com cobertura? Honestamente, brownie já é uma receita que vai um monte de manteiga. Faz sentido você usar manteiga, que é uma gordura cara, e aí colocar lá a cobertura? Não sei, tá? Às vezes vale a pena você investir numa receita, por exemplo, que vai chocolate em pó. E aí você compra o chocolate em pó de um pouco mais de porcentagem de cacau. Enfim, tá? Mas acho que vocês precisam ter isso em mente. Numa receita que é feita com chocolate meio amargo ou amargo, eu posso trocar por chocolate branco ou ao leite? Você pode, mas em vários casos a receita vai ficar desbalanceada, tá? Então existe esse detalhezinho que também precisa ser observado. Então, algumas receitas, o chocolate branco ele é rico em gordura, então a gente precisa mudar um pouquinho, tirar um pouquinho da gordura, ou aumentar um pouquinho a gordura, enfim, dependendo aí da mudança que você for fazer na receita. Mas acho que isso é algo pra gente conversar num momento um pouco mais específico e mais profundo. Acho que esse conteúdo foi bem amplo, né? Foi mais denso, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo mais denso. Se você tem qualquer dúvida sobre chocolate, comenta aqui.
que eu vou te respondendo as suas dúvidas sobre chocolate sem problema nenhum. Por favor, já dê o seu like, o seu joinha aqui no vídeo. Compartilha com todo mundo que tá aí em volta de você que é chocolatra, assim como eu, porque eu realmente assumo que eu sou um pouco, talvez muito, chocolatra. Divide esse conhecimento com todo mundo, para todo mundo saber quais são as melhores marcas de chocolate para comprar, quais são os chocolates bons, por que ele tem um preço X ou Y, porque daí quanto mais a gente entende, melhor a gente tem, mais poder a gente tem na hora de decidir o que a gente quer, né? Então compartilha aí pelo WhatsApp, compartilha pelo Instagram, compartilha com quem você quiser aí, que você sabe que vai gostar de saber um pouquinho mais sobre chocolate. Se tiver dúvidas, então comenta aqui, compartilha, curte o vídeo e se inscreva no canal para aprender confeitaria do zero ao avançado comigo. Eu vou explicando cada semana aqui, vou trazendo mais conteúdo para vocês sobre confeitaria, certo? Um beijo, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.